Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, então vamos lá para a aula de hoje do Centro de Mídias, tá? A aula de hoje ela foi uma aula um pouquinho mais curta e ela está falando sobre a questão das relações de poder e organização na América. O que isso acontece então, galera? Após a tomada dos europeus desses territórios indígenas americanos, eles precisavam organizar esses territórios conforme as suas necessidades. E basicamente, quais eram as necessidades deles? Como esses territórios tinham o objetivo de retirar riquezas e levar essas riquezas para a Europa, então era necessário organizar um esquema no qual eu tenha um trabalho de retirada dessas riquezas e que essa retirada de riquezas, a partir do momento que eu as retiro, eu leve elas para o meu país de origem, que no caso era Portugal e Espanha, tá bom? Então como que eles vão se organizar? Primeiro de tudo, na questão da tomada territorial, tá? Então, a partir desse momento, as terras elas não pertencem aos indígenas, e sim pertencem agora a Portugal e Espanha, certo? No caso, Portugal vão colocar como terras de colônia, né, que vão pertencer a eles, e a Espanha vão colocar como vice-reinos. Qual que é a grande diferença disso e qual que é a importância disso? Que esses territórios, a título de legislação, a título de lei, eles pertencem às suas metrópoles. O Brasil pertencente a Portugal, tá? E a área do México, Peru, Equador, pertencente aos espanhóis. Tudo bem? O que acontece isso? Tendo isso em mente, tendo essa questão já legislativa garantida, eu tenho agora que retirar os bens preciosos. E aí o professor ele cita a diferença existente inicialmente entre os bens preciosos que tinham no Brasil e os bens preciosos que tinham na Europa, tá? Ou desculpa, que tinham nas colônias espanholas, México e região. Então o que acontece? A Espanha ela vai trabalhar com uma lógica de mineração, retirada de pedras preciosas, tá? Ouro, prata, diamante e assim por diante. Por quê? Inicialmente, na chegada desses colonizadores, esses materiais estavam lá em abundância, em grande quantidade. Já no Brasil, a extração de metais preciosos ele vai ocorrer muito tempo após a colonização com os bandeirantes, que a gente vai ver lá mais para frente. Aqui, o Brasil, inicialmente, eles vão coletar parte da agricultura, tá? O que seria então essa parte da agricultura? Algumas especiarias encontradas aqui e principalmente o pau-brasil, tá? Qual a razão que o pau-brasil era considerado tão importante, galera? Por dois motivos, tá? Ele servia como um elemento principal na questão da coloração de tecidos devido à seiva do pau-brasil, aquela coloração vermelha, tá? E também a madeira pau-brasil era uma madeira considerada como uma madeira impermeável, justamente por causa daquela seiva gerada por ela. O pau-brasil, então, era extremamente importante para a construção de navios, para a construção de casas, porque essa madeira era uma madeira muito difícil de apodrecer. Por essa razão ela era tão importante e tinha seu valor tão grandioso, tá bom? Então, o que nós fechamos, né, de conclusão dessa aula? Então que a partir do momento, nós tivemos um momento de estranhamento, um momento de conhecer o que estava acontecendo tanto para os indígenas quanto para os europeus. Após essas ações, eles vão começar a criar práticas de convívio, tá? Inicialmente vão se realizar uma troca de mercadorias e aí vai entrar no que o professor falou na questão do escambo. O escambo nada mais é do que a troca de mercadorias por serviço. Então incentivava o indígena a trabalhar trocando por alguma mercadoria que ele não conhecesse. E aí entra aquela questão, por exemplo, de ser um espelho, de ser uma roupa, coisa do tipo, coisa que os indígenas não tinham acesso, então para eles tinham valor. E aí entra até a questão da gente falar um pouquinho sobre a questão de valores, o que tem de determinado valor para uma pessoa e para outro grupo, tá? Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar os locais. Então, primeiro de tudo, para eu retirar as riquezas, eu tenho que ter em mente que aquele território é meu. Então deixam de ser terras indígenas e passam a ser terras dos europeus. Depois disso eu vou me organizar na retirada. Como que eu vou me organizar na retirada desses processos, desses materiais encontrados, né? Escravizando os indígenas num primeiro momento, depois viu que não dava certo, começaram a utilizar a prática da escravidão africana. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.